Olá, queridos, eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai começar uma série de 6 vídeos extremamente importantes para responder a pergunta: o que significa ser de direita no século XXI? O que é essa quimera liberal conservadora? Todo mundo já deve ter visto a nova direita nacional dizer que é conservadora nos costumes, liberal na economia. O problema é que não é suficiente ser conservador para ser de direita. Se você é de direita, você é conservador, mas não necessariamente você ser conservador se transforma em direita. Assim como não é suficiente defender o liberalismo econômico para você ter uma visão que hoje poderia ser considerada de direita. Por que eu acho que esse vídeo é importante? Eu vejo muita confusão, não só em pessoas de direita, como em pessoas de esquerda, sobre como se posicionar nesse espectro político. No século passado, retrasado, até o século XVIII, era muito fácil identificar quem era conservador, quem era liberal. Era muito fácil, isso não era evidentemente esquerda e direita na época, mas era o que a gente tinha de polos do espectro político. Era muito fácil saber quem é que usava a religiosidade, usava a verdade revelada, quem é que utilizava a verdade demonstrada, ou o iluminismo, ou a ciência, o que for, ou o direito positivo. Era muito simples a gente identificar essas pessoas e elas eram pontos antagônicos de fato. No século XXI, a gente tem uma confusão generalizada a respeito desses conceitos, que é o que vou tentar nesses 6 vídeos, começando com esse primeiro introdutório, mostrar para as pessoas o que aconteceu nesse período de 200 anos que transformou uma coisa que era razoavelmente simples em uma coisa tão complexa. A minha intenção é que ao final dessa série, tanto o direitista que tem até orgulho de dizer que é de direita, ele consiga se identificar melhor. Olha, eu sou direitista por causa disso. Eu não sou tão direitista porque eu não concordo com isso, isso e isso. E também para o esquerdista que ficou meio pelo caminho, aquele esquerdista sindicalista, aquele esquerdista trabalhista, que esses caras estão um pouco perdidos no movimento woke, no movimento coletivista, não sabe exatamente, como se tivesse caído num caminhão de mudança, para ele conseguir entender onde é que ele se perdeu e o que ele continua valorizando, onde é que ele está nesse espectro político de direita e esquerda. O primeiro vídeo, pessoal, assim, após esse vídeo introdutório, o primeiro vídeo a gente vai trabalhar a questão de que ser conservador é condição para ser de direita, porém não é suficiente. O fato de você ser conservador em si não garante que você tenha ideias que hoje são associadas à direita. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Século XVIII, século XIX, não tinha nenhuma dúvida que o conservadorismo era uma coisa e o liberalismo era outra. Hoje, como a gente tem 200 anos e essas coisas se modificam, essas coisas se interligam, a seção de ambos os lados, o liberal cede de um lado, o conservador cede do outro, isso acabou se transformando numa coisa muito mais complexa do que aquelas visões extremamente fechadas do conservadorismo do século XVIII e XIX, do liberalismo do século XVIII e XIX, e hoje é uma coisa muito mais complexa. Então eu vou mostrar que você pode ser conservador e não ser de direita. No segundo vídeo, a gente vai levantar uma questão delicada para os conservadores, que até hoje eles têm dificuldade de defender o movimento conservador no século XVIII e XIX por conta disso, que é o fato de que os conservadores enfrentaram liberais em questões de direitos civis nos últimos séculos e estiveram muitas vezes do lado errado. Então isso é uma coisa que o conservador precisa reconhecer hoje. Os conservadores do século XVIII e XIX defendiam coisas que hoje ninguém defenderia. Quer dizer, certamente um direitista não defenderia jamais. Não dá para o conservador esquecer que no século XVIII conservadores defendiam a escravidão. Não dá para o conservador esquecer que no século XIX, até no começo do século XX, defendia segregação, defendia que as mulheres não votassem. Então, o conservador precisa entender que o movimento dele no século XIX e XVIII tinha coisas que ele jogou fora hoje, e jogou fora voluntariamente. Isso não tem absolutamente nada de errado. Mas não adianta você querer defender o movimento conservador até o século XI. Isso é bobagem, não é o mesmo movimento. O conservadorismo de hoje não tem a mesma cara que tinha, não é exclusivamente religioso, não é exclusivamente de verdade revelada, não é exclusivamente baseado na Bíblia, assim como o liberalismo hoje mudou radicalmente, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E no terceiro vídeo a gente conclui mostrando como o conservador incorporou vitórias dos liberais, vitórias que o conservador hoje considera importantes, ao seu sistema, à sua tradição. Esse terceiro vídeo já começa a organizar um pouquinho as coisas na nossa cabeça, porque eu vou mostrar para vocês como um monte de pautas que eram de fato liberais clássicos, esquece o liberalismo econômico, a gente vai falar dele no quarto vídeo, como pautas liberais clássicas foram incorporadas ao conservadorismo e hoje praticamente
Só conservadores defendem essas práticas. Os liberais, ou melhor, a esquerda, que no final vocês vão ver que, no meu entendimento, ela não é mais liberal, a esquerda atual, a esquerda mais forte, né? Não aquela esquerda marxista pura, luta de classes. Essa esquerda ela abandonou os ideais liberais que acabaram ficando exclusivamente com os conservadores para defender. O quarto vídeo, que eu acho que talvez seja o mais importante, são 6 aqui, o primeiro introdutório mais 5, que eu vou mostrar para vocês que o liberalismo clássico não é a mesma coisa que o liberalismo econômico. O clássico dá fundamento ao econômico, mas o econômico não garante o clássico. E aqui a gente vai mostrar para vocês por que algumas pessoas que se dizem de direita, falando que são contra, querem privatizar, que são contra o Estado, etc., quando você vê qual é a pauta deles, em questões sociais, em questões culturais, em questões tradicionais, esse cara é extremamente agressivo contra o conservadorismo. E eu vou mostrar claramente isso, mostrando que o liberalismo econômico ele é um apêndice do liberalismo clássico, ele não é o mais importante. Volta e meia se diz aqui, alguns políticos brasileiros dizem o seguinte: você não sabe o que é perder a sua liberdade. E a sua liberdade pode ser perdida mesmo sob um regime de enorme liberdade econômica. E o quinto e último vídeo, que talvez seja razoavelmente polêmico, eu vou tentar mostrar para vocês que a esquerda do século XXI não é liberal de forma nenhuma. E aqui é que eu peço aos meus amigos de esquerda para prestarem bastante atenção. Tem muita gente perdida nesse movimento, muitos amigos meus que eu sei que são de esquerda há 30 anos e estão completamente perdidos. Quando eu discuto com eles, olha, o Lula vai ter que enfrentar esse tipo de debate. O PSOL vai ter que enfrentar esse tipo de debate. O cara fala assim, pô, mas isso não é a esquerda. Hoje é. Tá? Então, algumas pessoas foram perdidas aí, né? Que estavam no bonde do marxismo, do bonde do sindicalismo, do bonde do trabalhismo, achando que isso era um movimento de esquerda. Pode continuar sendo, mas o que a esquerda se tornou no século XXI praticamente jogou esse pessoal todo fora, igual caminhão de cachorro em caminhão de mudança, entendeu? O cara sai completamente perdido. Então hoje a gente tem pessoas que outro dia a gente consideraria como pessoas de esquerda, ou melhor, hoje a gente tem até conservadores e pessoas que se dizem de direita defendendo pautas trabalhistas muito mais firmemente do que pessoas ligadas a essa nova esquerda que no Brasil é forte, nos Estados Unidos é fortíssima e na Europa absurdamente forte. Me acompanhe nesses 5 vídeos próximos, pessoal, para a gente tentar organizar isso na nossa cabeça.